Fica de pé então agora e abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo número 2. Nós vamos ler até o versículo número 11. Evangelho segundo João, capítulo número 2, do verso 1 até o verso número 11. A palavra de Deus nos diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa, com esse grande privilégio de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz nesse lugar, e nós queremos muito essa noite receber do Senhor uma palavra para o nosso casamento, uma palavra para a nossa família, Pai. Queremos que a nossa casa seja edificada sobre esta rocha que é a Tua palavra. E pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Que através do Espírito Santo as barreiras sejam quebradas, as barreiras de entendimento, as barreiras de distrações, tudo isto seja quebrado, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra e, mais do que ouvir, colocar em prática aquilo que vamos ouvir essa noite. Pedimos a unção do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, para que a Tua palavra chegue a nós e haja uma transformação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Queremos isso e é o que Te pedimos, Pai. E eu peço ao Senhor, usa a minha vida como um instrumento Teu, para ministrar de acordo com a Tua vontade. Assim Te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, este é considerado, o primeiro milagre feito por Jesus. E uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite é a grande importância que Deus dá ao casamento, né? Nós estamos vivendo num momento muito crítico na nossa sociedade, no momento atual, né? O homem chegou a um estágio que é lamentável, né? A gente percebe hoje uma desvalorização completa dos conceitos de Deus e principalmente da família. Nós temos visto aí tudo isso que está acontecendo, tudo isso que a mídia revela e até aquilo que ela não revela, que é muito pior do que aquilo que ela revela, né? A gente tem visto a família sendo desprezada cada vez mais. A gente tem visto a proliferação do pecado, do homossexualismo, de tantas coisas, né, que tem denegrido aí a imagem da família, e Satanás veio realmente, como diz a Bíblia, para roubar, para matar e para destruir, e eu creio que ele realmente concentra toda a sua malignidade naquilo que realmente é importante para Deus. Se ele ataca muito a família, é porque a família é muito importante para Deus, né? A gente tem que entender que a família foi uma criação de Deus, foi Deus que criou, como disse o diácono Roberto aqui no início da abertura do culto, Deus criou com as próprias mãos a família, não é? E é uma criação maravilhosa em que Deus programou muitas coisas boas
para o futuro desta criação. Mas Satanás, o inimigo de Deus, vem tentando de todas as maneiras e com todas as forças destruir aquilo que Deus criou. E quanto mais é importante algo para Deus, mais também é importante o ataque de Satanás sobre isto, né? E é por isso que a gente tem visto a família tão atacada ultimamente. Mas a importância dela se mostra em vários momentos da Escritura Sagrada, desde a criação, como a gente lembrou, mas também num texto como esse que a gente acabou de ler aqui, não é? Por que Jesus começa a fazer os seus milagres, começa a sinalizar a sua presença no mundo através de uma festa de casamento? Amados, como a gente fala aqui na igreja, nada disso é por acaso, né? Nada que está na Bíblia é fruto do acaso. Por acaso ocorreu assim, Jesus estava lá naquele casamento e por acaso o milagre aconteceu, por acaso isso o revelou, os seus discípulos creram nele a partir desse dia de uma maneira especial e diferente, por acaso, não é? Isso foi assim. Não, não é por acaso. Nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, tudo tem a direção do Senhor, tudo está debaixo da vontade de Deus, não é? Então, se é assim, eu creio que é significativo isso que aconteceu. O fato de Jesus começar a sinalizar a sua presença no mundo, não é? Ele já estava no mundo há 30 anos, mas agora, de uma maneira especial, ele vai sinalizar aquela geração para que ele veio e que ele começa a fazer a partir de agora. E o fato dele fazer isso numa festa de casamento tem um significado muito importante, irmãos. E isso eu creio que reforça a ideia da importância que Deus dá ao casamento. Embora, como eu disse, hoje em dia, há pessoas que não dão a menor importância a isto, né? Veja, a festa de casamento era o que havia naquele momento, naquele tempo, como oficial, para se oficializar a união de duas pessoas, o compromisso entre duas pessoas, né? Naquele tempo não havia o que existe hoje, o cartório, a documentação, a certidão, todas estas coisas não existiam naquele tempo, mas a cerimônia de casamento, onde se invocava a presença, a bênção de Deus, onde se convidavam os amigos, onde se dava ciência à sociedade daquele compromisso, ela tinha todo esse significado de emprestar àquela cerimônia uma legitimidade, tanto diante de Deus quanto diante da sociedade. A evidência de que hoje as pessoas desprezam o casamento é que já está se tornando quase que maioria a ideia de que não é necessário nem casar. Não está assim acontecendo hoje em dia? Parece que quando a gente fala em casamento, as pessoas até têm um arrepio, né? Elas ficam, não precisa, é só um papel, vamos juntar aqui, ou vamos fazer um test drive, né? Agora o modo é o test drive, né? Só que tem test drive que já está demorando aí anos, né? E o teste nunca termina, não tem isso? O test drive é assim, né? Vamos experimentar, vamos juntar, vamos ficar. É assim que está acontecendo na sociedade, isso está se refletindo na família de uma maneira muito grande, irmãos, porque as uniões que estão resultando desta total falta de compromisso, de legitimidade diante de Deus, diante da sociedade, são uniões extremamente frágeis, que podem terminar da mesma forma que começaram. Se para juntar eu não fiz nada assim, vamos juntar, vamos, também para separar não faço nada, vamos separar, vamos, não é assim? Não há nenhuma legitimidade nessas coisas e isso denota uma fraqueza enorme desse relacionamento. Ou seja, denegrindo aquilo que Deus criou para ser uma bênção, para ser um símbolo de unidade perfeita, para ser algo fortalecido, algo indissolúvel, como diz a palavra de Deus. Tudo isso é minado por esse pensamento coletivo que vai se espalhando no nosso meio. Quantas vezes eu ouço lá no meu trabalho, nos lugares onde a gente frequenta, fora do meio cristão, as pessoas desprezando completamente. Não, é só juntar, não, vamos experimentar, se não der certo e tal. É aquele total descompromisso. E esse total descompromisso se reflete em todas as áreas da sociedade, e isso sempre denegrindo e prejudicando o casamento, a família, a responsabilidade, o compromisso, a fidelidade de votos, de promessas. Tudo isso é deixado de lado.
Tudo isso é substituído por um prazer fácil, imediato, por uma realização pessoal que não depende da realização do outro. É a união de gente egoísta consigo mesmo e com o próximo. É isso tudo que nós temos visto na sociedade. Mas ao ver Jesus começar o seu ministério numa festa de casamento, a gente vê o quanto Deus valoriza essa cerimônia, o quanto Deus valoriza esse comprometimento, né? Esta responsabilidade, esta satisfação também à sociedade como um todo, o quanto Deus valoriza esses princípios, porque está Jesus presente na festa de casamento para a qual ele foi convidado. É bom ressaltar isso, né? O texto aqui indica que Jesus foi convidado para estar ali. Porque, olha, amados, uma coisa a gente pode ver de Jesus na Bíblia: ele é educado, não é, irmãos? Jesus só vai ao lugar onde ele é convidado. Jesus não entra em nenhum lugar que não o convidam para estar ali. Ele foi para aquela festa porque para ali ele foi convidado. E você só convida para a sua festa, para seu momento de intimidade, de alegria, as pessoas que lhe são próximas, não é assim? Você, quando vai dar a festa, seja ela de casamento, de aniversário do filho, você convida qualquer pessoa? Não, você seleciona quem você vai convidar. O convite já é em si uma honra, não é? Que você está dando àquela pessoa, e você também se sente honrado quando ela comparece ao convite, quando ela responde ao convite que você fez. Não é assim que funciona? Mas Jesus foi convidado. E Jesus está ali nesse momento de alegria, nesse momento de intimidade que representa uma festa de casamento. E foi ali no seio da família que Jesus começa a realizar os seus milagres. O primeiro milagre, a primeira operação sobrenatural de Deus, revelada através de Jesus, se dá no seio da família, numa festa de intimidade, numa festa de alegria. É ali que o Senhor vai se dar a conhecer ao mundo, não é? Por quê, queridos? Porque a família, ela é fonte contínua da graça de Deus. Deus quer estar presente na família. Deus quer estar presente na intimidade do lar. Deus quer estar presente nos nossos momentos de alegria. Você crê nisso, irmão? E outra coisa interessante desse texto é que eu vejo um Jesus festeiro. Você entende essa palavra? Às vezes eu vejo algumas pessoas que se dizem crentes porque elas têm cara feia. E acham que cara feia é sinônimo de espiritualidade. Já viu? Pessoa que é séria, carrancuda, fechada, né? Faz a cara amarrada, porque aí vão dizer, olha, ela é espiritual, olha, glória, né? Porque ela é cara fechada. Eu não vejo Jesus de cara fechada na Bíblia. Você vê Jesus de cara fechada? Jesus já começa na festa, queridos. Ele estava na festa. E olha, tinha gente bebendo na festa. E Jesus estava lá na festa. Não estava ali horrorizado, escandalizado, criticando todo mundo, não é? Apontando para todo mundo. Ele estava ali. Jesus participou ali. Há outros momentos da Bíblia que Jesus é visto nas festas judaicas, nas celebrações do povo judeu. Ali está o Senhor. Nosso Deus também é Deus de alegria, amados. E Ele deseja que nós o sirvamos com alegria, diz a Bíblia. Então, cara feia não é sinônimo de espiritualidade. Cara feia, como diz o ditado, é sinônimo de fome. Não é assim? A gente não fala isso, cara feia para mim é fome. Ou então é azar também, né? Deu azar, né? Mas não é isso, queridos. Jesus está lá, está na festa. E ali está se manifestando ao mundo, ali está, de alguma maneira, abençoando aquele casal com a sua presença, respondendo ao convite que ali lhe foi feito. Então eu creio que há um desejo de Deus, certamente, né, de continuamente manifestar a sua graça ao mundo através do casamento. Eu creio que o momento em que Deus mais é revelado às pessoas é através das famílias felizes que Ele tem abençoado. Eu creio que um dos maiores testemunhos que nós podemos dar aos outros é a qualidade de vida, de alegria, de felicidade, de paz da nossa casa e da nossa família.
Isso é maior do que aquilo que a gente prega. Isso é maior do que as palavras que você diz a alguém na esperança de que ela se converta. Olhar para a sua casa é um testemunho maior do que aquilo que você fala. E Deus deseja manifestar a sua graça através da sua família. E aqui Jesus manifestou pela primeira vez a graça de Deus através de um casamento. Que bom seria se os nossos casamentos, todos eles, fossem local de manifestação da graça de Deus. Se cada casa aqui de cada família servisse para manifestar ao mundo os milagres de Jesus, começando em nós. Amém? O primeiro milagre de Jesus sou eu. O milagre que Deus fez em mim. Me tirar da morte para a vida, me tirar das trevas para a luz. Esse é o primeiro milagre de Jesus na minha casa, na sua casa. Foi em você que se converteu ao Senhor. Você é o primeiro milagre de Jesus. E que isso agora constantemente seja mostrado ao mundo, através do teu lar, através do teu relacionamento conjugal, através do teu relacionamento familiar com os teus filhos, não é? Com a tua família. Então eu creio que esse princípio que Deus manifestou lá ao comparecer esse casamento, ainda se aplica hoje. Hoje Deus ainda quer comparecer ao nosso casamento. Jesus ainda quer comparecer ao nosso lar. Ele ainda quer que a gente o convide para entrar. Você já leu lá Apocalipse 3:20, em que está escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na casa, mas ele não arromba a porta, por mais que ele queira, não é? Por mais que ele gostaria de estar ali, mas ele bate na porta, para que você voluntariamente abra, para que ele entre e ceie com você, coma contigo, participe das tuas festas, participe das tuas alegrias, também das tuas tristezas, das tuas dificuldades, dos teus problemas. Em todos esses sentidos, eu creio que está aqui revelado o princípio de que Deus quer estar dentro da nossa casa. E uma família forte, firmada nesses valores, acaba fazendo com que haja uma igreja também forte. Porque a igreja do Senhor, queridos, é a comunidade das famílias cristãs. Todos nós somos parte de uma família, e todos nós, quando reunidos como igreja, somos, como diz a Bíblia, família de Deus, família bendita do Senhor. Eu acredito que Deus quer uma família forte para que a igreja seja forte e seja o testemunho de Cristo para a sociedade que nos cerca. O nosso maior testemunho começa na estrutura da nossa casa. Como disse Jesus naquela passagem conhecida, em que ele fala do homem prudente e do homem relaxado, nécio, né? Ele diz: a diferença está que todos dois ouvem a palavra, mas um a coloca em prática. Um edifica sua casa sobre a rocha, porque a palavra que ele ouve é colocada em prática na sua vida. O outro ouve a mesma palavra, mas não a coloca em prática. Então a sua casa está sobre a areia. E quando vem as dificuldades contra as casas, a que está sobre a areia cai, mas a que está sobre a rocha permanece. Eu creio que o Senhor deseja fortalecer a nossa casa, o nosso casamento, para que a nossa família ela seja de fato um lugar de bênção, um lugar de comunhão, um lugar que revele uma igreja do Senhor viva e verdadeira. Mas como eu falei, hoje o que o inimigo de Deus quer é se opor a isso. E cada vez mais ele tem enfraquecido a família. Como é que uma família se enfraquece? Primeiro, quando há o divórcio, quando há a separação. Esse é o primeiro desgaste da família, porque é logo a ruptura, não é? A ruptura daquilo que foi unido, aquilo que foi transformado. Então, esse é a primeira investida. Nunca foi tão grande o número de divórcios como nos nossos dias. Nunca foi tão grande, querido. E só não é maior porque, como eu disse, também cresce o número de gente que se junta e não se casa. Ora, se junta e não se casa, também se separa, ninguém fica sabendo. Então some da estatística do divórcio, entende? O divórcio só não é mais escandaloso porque tem muito casamento que não chega a se divorciar porque não se juntou. Mas é hoje alarmante o número de divórcios.
Porque Satanás investe contra a família. É alarmante o número de filhos desencaminhados, vamos dizer assim. É alarmante o número de discórdias dentro da própria casa, de irmão contra irmão, de pais contra filhos, de filhos contra pais. Quem é que semeia isso, queridos? É Deus? Não, isso é semeado pelo inimigo. Isso é semeado por Satanás. É Satanás que age diretamente aí para desestruturar a família. É difícil hoje, e a gente quando vê já começa a ficar espantado. Isso que estamos vendo com os olhos, nem sabemos o que está por trás, né? Mas quando nós vemos passeando na rua um casal com seus filhos, né? A gente diz que bonito, olha ali, uma família. De repente dentro de casa todo mundo quebra o pau, né? Mas a gente pelo menos olha e diz que bonito. Mas já vai chegar o tempo em que vai ser difícil você olhar e pelo menos de aparência ver algo assim. Porque é gente separando, é filho indo embora de casa, é filho brigando com o pai, agora tem filho matando o pai, né? É filho matando mãe, matando o pai, tudo isso está acontecendo. E Satanás, certamente, ele não é, digamos assim, o culpado, porque a gente não adianta culpar tudo Satanás, né? Culpa Satanás, inocenta todo mundo, né? Não, a culpa não é de Satanás, ele certamente fomenta isso, ele certamente instiga isto. Mas quem cede à tentação do maligno é o ser humano, desde o Éden. Satanás não é o culpado pelo pecado de Eva, o pecado de Eva. E de Adão, o culpado é Eva e Adão. Não é Satanás. Satanás jogou a oferta. Mas quem aceitou a oferta? Foram eles. Então, queridos, isso tudo tem acontecido hoje, né? O casamento vem sofrendo essa desvalorização. E muita gente experimenta essas crises e vive isso tudo, mas a culpa, na verdade, é da própria pessoa, porque desde o início ela própria desvalorizou o casamento. Ela própria desvalorizou a criação dos filhos. Ela própria jogou por terra isso tudo. Agora chora as consequências. Você já viu pessoas assim? Não fizeram nada, não quiseram jamais trazer os princípios de Deus para a sua casa. Jamais quiseram obedecer a Deus. Aí quando se separa, que tristeza, estou separado, que coisa, que azar que eu dei. Não é? Que triste, perdi minha esposa, meu marido. Mas nunca quis Deus. Nunca deixou Jesus entrar, nunca o convidou para o seu casamento. Como você queria que fosse diferente? É a mesma coisa daqueles que os pais choram pelos filhos que se perdem. É claro que há filhos que vão se perder, mesmo que os pais façam tudo, porque a decisão é sempre individual, não é? Sempre haverá casos em que filhos se perderão, mesmo que os pais tenham todo o cuidado. Mas é bem verdade que também hoje os pais não têm todo o cuidado. E é por isso que muitos filhos estão se perdendo. Aí depois chora, mas você nunca criou o seu filho, você nunca o repreendeu, você nunca o disciplinou, como diz a Bíblia. Você nunca trouxe um princípio de Deus para dentro da sua casa. Você sempre ouviu a palavra, mas nunca praticou. Por isso a tua casa foi edificada sobre areia. E quando veio a tempestade, ela caiu e foi derrubada. E foi grande a ruína. A Bíblia diz que foi grande a ruína. Você já imaginou se a sua casa caísse? Vamos falar da casa física aqui. Como às vezes a gente vê na televisão, né? O incêndio destruiu as casas daquela região. Uma inundação veio e derrubou todas as casas. Você já se colocou no lugar daquelas pessoas? Já imaginou se de um dia para o outro a sua casa caísse, literalmente? O lugar onde você mora. Você está aqui agora e lá, não adianta bater na madeira não, tá? Caiu tudo lá. E agora? O que você faz? É grande a sua ruína, é ou não é? Aí, de repente, a sua casa física não caiu, mas a espiritual já caiu há muito tempo, você não está nem ligando. Não está nem chorando como deveria chorar pela física, né? Que muita gente chora, perdi tudo, meu fogão, minha geladeira. Mas de repente você está lá com o seu fogão, com sua geladeira, está tudo lá. Mas os filhos já não estão lá. Jesus já não está lá dentro há muito tempo, né? Já não há presença de Deus na sua casa há muito tempo. E aí, você não está chorando, embora seja grande a sua ruína, como afirma as Escrituras Sagradas. Então é um momento, queridos, de reflexão da nossa parte, entender como Deus valoriza o casamento,
Porque quem criou o casamento foi Deus. Eu sempre que faço um casamento, sempre que falo sobre casamento, eu lembro do princípio. O princípio da Bíblia qual é, irmãos? Qual é o primeiro livro dela? Gênesis. Gênesis significa exatamente isso, princípio. E no princípio diz logo o livro de Gênesis, criou Deus os céus e a terra. Começa assim o livro de Gênesis. Mas no capítulo 2, no verso 24, também no princípio diz que fez o que o Senhor? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Lá no princípio Deus os fez assim, uma só carne. Esse é o princípio de Deus, a criação de Deus. Ao criar o homem, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Está na Bíblia, queridos. Foi Deus que planejou, não é obra do acaso, não veio da evolução, veio de Deus, criação de Deus, como todas as outras coisas. O casamento foi criado por Deus, homem e mulher, Deus os criou, diz a palavra de Deus. Agora, como toda a criação de Deus, a criação, inclusive, a Bíblia diz que geme. Sabia disso? A criação geme. Por que a criação geme? Por causa do pecado do homem, por causa das escolhas do homem. E com o pecado, deu-se direito a Satanás também de fazer e de instigar e de falar e de agir na vida de muita gente. Não é verdade? E por isso a natureza geme, por isso o casamento geme, por isso a criação geme. Então, apesar do casamento ter sido feito por Deus, ele não está isento de crises. Todo casamento tem crise. Sabia disso? Não existe um casamento sem crise. Embora possa, inclusive, estar Jesus participando dele. Embora possa, inclusive, Jesus estar dentro da casa. Mas mesmo isto não impede que haja uma crise no casamento. Imagina onde Jesus não está. Se aonde Jesus está pode ter crise, imagina onde Jesus não está, irmãos. Aí não tem crise, aí tem logo a destruição do diabo mesmo, é ou não é? Aí não tem nem esperança. Há crises no casamento, há crises na humanidade, há crises na nossa vida. Jesus falou, no mundo passais por aflições, crises, dificuldades, fazem parte da nossa vida. E olhando para o texto bíblico, Jesus está na festa em Caná da Galileia. Ele convidado, ele com seus discípulos, levou até sua mãe para aquela festa, e ali estavam eles. E eis que, de repente, uma crise aconteceu. Mesmo com Jesus lá, convidado, participando, a crise se estabeleceu. Qual foi a crise desse casamento aí que você leu comigo aí? Caná. Hein? Qual foi a crise? Acabou o vinho. É? É crise? É. Tanto é crise que isso criou um impasse. Imagina você dá uma festa e no meio da festa acabou o salgadinho. Com que cara que você fica? Você dá uma festa, no meio da festa acabou o Guaraná. Para aqueles que gostam de dar bebida para os outros, acabou a cerveja. E agora? Que cara você que deu a festa fica? É uma crise isso? É uma crise, né? Você vai ter que dizer, olha, gente, infelizmente, vamos para casa porque não vai sair mais nada. O forno apagou, né? Não vai sair mais um salgadinho, eu calculei errado, acabou. É uma crise. Existem crises, queridos, mesmo naqueles casamentos em que Jesus se faz presente por ter sido convidado para estar ali. Só que há uma grande diferença, como eu disse aqui. Se quando Jesus está a crise, quando ele não está, qual é a consequência disso? Quando Jesus está, o que mostra o texto para mim é que ele resolve a crise. Amém? Agora, quando ele não está, quem é que vai resolver essa crise? Aí não tem solução para a crise. Aí a crise se transforma em derrota, a crise se transforma em destruição, a crise assume proporções incontroláveis, porque ele não está. Então eu queria dizer para você essa noite,
se há crise no casamento, e pode ser que você já tenha passado por várias no seu, pode ser até que tenha algum casal aqui passando por uma hoje, já veio para cá brigado, né? Só vamos que a gente comprou o convite para a pizza, né? Tá, mas você vai ver comigo, chegar em casa e tal. Às vezes acontece isso, né? Talvez você esteja aqui agora vivendo uma crise. Mas se você convidou Jesus para seu casamento, eu tenho certeza que ele resolve essa crise. Eu tenho certeza que ele está ali, ele vai resolver. Não há crise que permaneça na presença de Jesus, irmãos. Não há crise, não há mal que vingue na presença de Jesus. Não há como isso acontecer, e essa é uma das lições que esse texto aqui me dá. Porque a presença de Jesus, ela traz de volta aquilo que acabou. O que acabou? Acabou o vinho. Mas Jesus estava lá, o vinho voltou. De repente, tem casamentos aqui que estão em crise, porque as pessoas dizem assim, acabou uma coisa lá no meu casamento. Às vezes a crise vem porque acabou o feijão com arroz, né? A fome, a falta de dinheiro. Você já viu quanto casamento sofre problema por causa de problemas financeiros? Quantos casais brigam, se separam por causa de crises financeiras? Ou é porque os dois trabalham, um ganha mais do que o outro, aí já começa a brigar, ou porque está tudo difícil, já não consegue comprar o que gostaria, já não consegue fazer um passeio, já não consegue ter um lazer e tal, e começa aquela coisa, aquela relação áspera até que, termina. Por quê? Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Olha, irmãos, faltou dinheiro, mas Jesus está lá. Jesus dá um jeito nisso. Amém? Jesus supre aquilo que falta. Talvez Jesus não venha trazer o dinheiro que você gostaria, mas Jesus vai suprir a falta do dinheiro. Ele vai suprir a falta do dinheiro. E isso é o mais importante. Às vezes a solução não é o dinheiro, mas é o suprimento da sua falta. Porque, queridos, será que só é possível ser feliz se tiver muito dinheiro? Será que a gente acredita nessa esparrela do diabo, que dia e noite faz essa propaganda de que felicidade só é obtida com dinheiro? Você acha que Satanás não faz essa propaganda? Dia e noite. Basta você ligar a televisão, basta você ver o marketing de qualquer produto que se vende. Qualquer coisa que vai ser vendida, qualquer coisa, qualquer produto, sempre é colocado do lado uma pessoa feliz, sorridente, uma família, filhinhos brincando, papai e mamãe se beijando, não é assim? Propaganda de cigarro, antigamente, tinha aquele cara num cavalo, né, Marlboro, aquele símbolo, né, de virilidade, beleza, um cowboy bonito. É sempre um símbolo, né, de alegria, de coisa. Por quê? É aquela ideia que te dá ao sucesso. A propaganda tem sempre um carrão, tem sempre um barco, um navio, um iate, porque a ideia de que só é possível ser feliz com muito dinheiro. Veja, eu não estou dizendo para você que muito dinheiro é pecado, ou que você vai ser infeliz. Não é isso. Você talvez tenha algumas alegrias se tiver muito dinheiro. Mas o dia que você não tiver, só vai ter tristeza? O dia que você não tiver, a Bíblia não diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei? Como é que fica esse versículo para aqueles que não conseguem ser felizes no pouco? Eu já contei aqui algumas vezes o testemunho da minha vida, mesmo antes da minha conversão, queridos. No início do meu casamento, que a gente não tinha nada. Quando eu mudei para o apartamento que eu consegui alugar, que era mais da metade do meu salário, já trabalhando em Furnas, mais da metade do meu salário para pagar aquele apartamento. Você vai, aquele apartamento maravilhoso, né, que você alugou. Quarto e sala. Desse tamanho. A cozinha só tinha lugar para o fogão e para a pia. E a gente alugou aquilo ali, mas era o céu aquilo ali. Era a coisa mais bonita do mundo. E quando a gente mudou, não tinha mesa. A gente levou uma cama, porque a gente já tinha uma cama, e a gente levou um sofá, porque a minha avó me deu um sofá, quando eu me mudei. Mas não tinha mesa. Então a gente comia com um prato na mão, sentado no sofá. Ou no chão. Né? Pode comer no chão? Pode. E eu era infeliz por causa disso. Eu já contei aqui, alguns irmãos já devem ter ouvido essa história várias vezes.
Uma noite de ano novo, a gente sem um tostão no bolso para ir para lugar nenhum, para comemorar nada. Não era cristão, não vinha para a igreja passar o ano novo, né? Depois que eu me converti, só passei o ano novo na igreja, com Deus, com os irmãos. Mas naquela época você ia para algum lugar, ia com não podia ir para lugar nenhum. Cinema não podia ir, qualquer não podia ir. Fazer agora não pode ir. Não pode nada. Tem que pagar o aluguel, tem que comer, tem que cuidar do meu filho, que estava na época, só tinha um, estava com 1 ano de idade. Então o que eu faço? Vamos passar o ano novo triste? Não, vamos passar o ano novo feliz, porque nós nos amamos, porque eu basto para você e você basta para mim. Então eu fui na papelaria. Você já foi numa papelaria? A papelaria, lá está a sua felicidade. Eu fui na papelaria e comprei uma cartela de adesivos. Adesivos fosforescentes, com luas e estrelas pequenininhas. Você destacava o adesivo e no escuro eles brilhavam. Enchi o teto do meu quarto em cima da minha cama de luas e estrelas. Apagamos a luz e ficamos vendo os adesivos. Não vou te contar o que aconteceu depois. Oh, que alegria! Sem um tostão no bolso, mas uma felicidade, queridos. Porque não depende disso. Hoje podemos fazer coisas melhores, que também nos dão alegria, que também nos dão prazer. Mas se um dia não pudermos mais, a papelaria continua aberta. Amém? A papelaria continua aberta, queridos. Então, eu creio que está precisando trazer esses valores. Mas se faltou alguma coisa, quem vai suprir? Quem vai suprir é Jesus. Quantos casais hoje dizem que se separam porque acabou o amor? Já viu isso? Essa é a maior mentira do diabo. Na minha Bíblia, eu acho que na sua deve estar também, a sua Bíblia é igual à minha? É? Está escrito assim, o amor jamais acaba. Você já leu isso na Bíblia? 1 Coríntios 13. Na minha está escrito, eu acho que na tua está. Se não está, procura aí, deve estar. Então, tua Bíblia é satânica, joga fora. O amor jamais acaba. Então, que história acabou o amor? Não, acabou a tua disposição de amar. Porque quando você casa, você promete amar. Promete ou não promete? Você chegou lá diante do padre, do pastor, do pai de santo, sei lá de quem que você casou, e falou assim, você promete que vai amar essa criatura aí, até que a morte te separe dela? Aí você balançou a cabeça. Aí falou, não estou ouvindo direito. Aí você, sim. Sim ou não? Sim. Você prometeu, não prometeu? O que acabou não foi o amor. O que acabou foi a tua vergonha na cara. Né? De cumprir a promessa que você fez. De honrar as tuas calças. Foi isso que acabou. A disposição de honrar a palavra dada. Porque o amor não é um sentimento de romântico, de ver passarinhozinho, né, voando, pipipi, não. Gente tocando violino, isso não é amor. Isso é romantismo, é romance. Amor é uma decisão, você decide amar uma pessoa e não há nada que possa te demover dessa decisão. Você ama a Deus? Alguém aqui ama a Deus? Por quanto tempo? Hã? Alguns vão dizer só enquanto Deus for bom comigo. O dia que Deus deixar faltar alguma coisa, deixar uma doença entrar, deixar um parente morrer, eu não amo mais. Não é assim que muita gente faz? É. Mas o amor, você ama a Deus, por que você ama a Deus? Você decidiu amar. E por que você diz que é para sempre? Porque você decidiu que vai ser para frente. É uma decisão. Se não fosse uma decisão, o amor não era colocado na Bíblia como mandamento. O Senhor mandou. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma ordem. Isso não depende de violinos tocando, passarinhos cantando. Não, isso é ordem. Não é romântico. Você tem que olhar para Deus e amá-lo. Tem que olhar para o seu próximo e amá-lo. Quando você se une a uma mulher, se une a um marido, você tem que olhar para essa criatura e amá-lo. Até o final. Você tem que decidir amá-lo. Mas quando a gente decide amar, o outro se torna amável. Aí é que é o mistério do casamento, queridos. É como diz a Bíblia, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguém diz, mas como é que eu vou amar aquela praga?
Ame que ela deixa de ser uma praga, ele deixa de ser uma praga. Você tem que amar. Porque o mal, ele não é vencido com o mal. O mal é vencido com o bem. Entende? É claro, que eu quero deixar claro, há exceções de situações, de coisas loucas que acontecem no mundo, né? De gente que se juntou, não está incluído nessa história. Por quê? Hoje está apanhando do marido, ame ele e tal. Não é isso que eu estou dizendo para você. Por favor, eu estou falando para gente inteligente aqui, tá? Amém? Oh, que bom. Não estou dizendo para você, ame, ele está te batendo, eu te amo, ele puf na tua cara. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Isso aí já é uma aberração da natureza. Isso já é uma estupidez, né? Isso já é um endiabramento completo do casamento, né? Então, não é para isso. Mas a tal da incompatibilidade de gênios, ela não existe. Isso é invenção de Satanás. Gênios incompatíveis. Mas como é que você não viu isso quando casou? Quando casou, você achava ótimo. Você olhava para ela e dizia, gostosa, não era assim? Agora não, agora é incompatível. Peraí. Não existe isso. Isso não existe. Isso é desculpa de quem não quer amar. Isso é desculpa de quem não quer obedecer. De quem não quer investir a sua vida no seu casamento. Mas se acabou, entre aspas, o amor, como eu disse aqui, tudo que acaba num casamento, se Jesus está nele, ele faz brotar de novo. Acabou o vinho. O que Jesus fez? Transformou água em vinho. Alguém já imaginou que uma água pudesse transformar num vinho? Ninguém nunca imaginou isso, ninguém nunca viu isso. E às vezes Jesus pode fazer coisas que você não imagina que ele possa fazer. Talvez você olhe para o seu casamento, para o estado em que ele está, e diz, não é possível que desse casamento ainda saia vinho, ainda saia água, ainda saia qualquer coisa. Não, Jesus pode fazer coisas impossíveis. Amém, irmãos? Se acabou, ele está ali, ele vai resolver. Agora, por que Jesus pôde resolver o problema daquele casamento? Eu volto ao que eu disse no início. Porque ele estava lá. E por que ele estava lá? Porque ele foi convidado para estar lá. Eu não sei se você já convidou Jesus para entrar no seu casamento. Talvez você já esteja em crise agora, mas ele não está lá. Aí tudo que eu estou dizendo aqui não se aplica a você. Ele não vai poder resolver a crise, ele não está lá, ele não faz parte da sua vida. E aí isso é individual, irmãos. Talvez você diga assim, mas o traste do meu marido, ele não é crente. Ele não crê em Jesus. Mas você não crê? A casa também não é sua? Então você pode convidar Jesus para entrar lá. Mesmo que ele não queira, né? Ele vai entrar sem ele ver. Porque a presença de Jesus também só é notada por aquele que ama Jesus. Amém? Mas a presença dele lá fará diferença. Mas às vezes a mulher tem um marido que não é crente, mas a peste é ela. Ele nunca vai ser crente porque ela é uma praga. Nunca o cara vai se converter, porque a mulher é chata demais. Ela não percebe que ela é a barreira para que seu marido se converta. Amados, eu estou dizendo isso para vocês, eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas por mais que eu fale assim, né, é com amor. Essa é a minha maneira de amar. Amém? A minha maneira de amar é essa, irmão. Se acostuma comigo. Mas, de fato, eu quero dizer para você com toda a sinceridade do meu coração. Se eu falo isso é porque eu te amo. Porque eu quero ver a tua família feliz. Eu quero ver o teu casamento dar certo. Eu quero ver você deitar feliz com tua esposa na cama. Eu quero ver você ver lua e estrela no céu e ver tudo que mais puder ver. Entendeu? Eu quero ver você ir para a galera. Com sinceridade. Mas a responsabilidade nossa é dizer, Jesus, entra na minha casa. Jesus, eu abro a porta, faz parte, muda a minha vida. Porque Jesus mudando você, acaba mudando seu cônjuge. A Bíblia fala, não sou eu não, irmão. Só estou inventando isso não. E a Bíblia fala para a mulher, mas também serve para o homem. Para a mulher, a Bíblia diz, olha, o que vai converter o seu marido é o seu comportamento. Está lá escrito na Bíblia. Não é o seu frisado de cabelo, não é isso que vai te deixar bonita. Mas é a tua maneira de ser. É isso que vai cativar o seu marido. A mesma coisa se aplica para o homem. Se você não tem sua esposa convertida, o que ela vê em você? Ela vê Jesus em você?
Ou vem você mais um malandro, mais um safado, um crente hipócrita, falso? É claro que ela não vai. Os filhos, a mesma coisa. O que eles veem na gente? Alguém honesto, sincero, ou um falso, um hipócrita que fala uma coisa, vive outra? A mesma coisa se aplica. Então a gente precisa trazer Jesus para casa. E aquele casamento teve jeito porque Jesus foi convidado. Então, se eu quero solução, eu preciso abrir a porta na qual Jesus está batendo. Ó, há quanto tempo que ele está batendo nessa porta? Quanto tempo que ele está lá, querendo entrar? E olha, quem está na porta, escuta tudo que está acontecendo em casa, não escuta? Imagina se ficar uma pessoa na porta da tua casa, com o ouvido ali. O que ela vai ouvir lá dentro? Xingamento, cadeira quebrando, prato voando. Quem está na porta não escuta tudo que está lá dentro, irmão? Ó, então lembra aí, ó, Jesus está na porta batendo. A não ser que você já tenha deixado ele entrar, né? Mas se ele não entrou, ele está na porta e ele está ouvindo tudo que está acontecendo lá dentro. E está doido para entrar lá. Mas não entra porque você não abre. Porque você não ouve ele batendo. Não ouve a insistência dele em bater, para que ele possa entrar e fazer diferença. Talvez você diga, falta alegria no meu casamento, falta paz na minha casa, falta entretenimento, falta lazer, falta isso, falta aquilo. Todo casal tem individualmente uma lista do que falta. Se eu aqui pedisse para cada cônjuge escrever num papel o que falta no seu cônjuge, a gente ia ter surpresa aqui. Até eu ter surpresa. Minha esposa, o que falta em mim? Ela ia escrever um monte de coisa. Não é? Falta sempre alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Mas Jesus, quando está conosco, Ele supre o que nos falta. Ele supre aquilo que está faltando na minha vida e na sua vida. Então a gente precisa deixar Ele entrar. A gente precisa chamá-lo, convidá-lo. Veja no texto que a gente leu no versículo 5, quando Maria percebe aquele problema e vai falar com Jesus e tal, Jesus tem aquela conversa com ela, no versículo 5, ela diz para os funcionários ali o seguinte, fazei tudo que ele mandar. Maria era sábia. Amém, irmãos? Porque ela manda o quê? Que eles façam tudo que Jesus mandar. Jesus manda, diz, fala, obedece quem tem juízo. Você quer melhorar a sua vida? Você quer que o milagre aconteça? Você quer que apareça a coisa que acabou na sua casa? Você quer que coisas voltem à vida na sua casa? Faça tudo que Jesus mandar. Aqueles serviçais obedeceram ao conselho dado por Maria e fizeram exatamente o que Jesus mandou. Porque imagina só, Jesus diz, olha, tem umas talhas ali. Diz, enchem uma talha de água e vão mostrar essas talhas para o mestre de sala, o mestre de cerimônias. Imagina eles ouvindo aquilo, dizendo, que é isso? Se eu for lá levar essas talhas, ele vai me dar a tapa na cara. Porque o cara vai pegar, vai ver que é água, vai dizer, você está brincando comigo? É ou não é? Obedecer essa ordem não era muito fácil não, irmão. Você pegou a talha vazia, você encheu de água, agora vai enganar lá o mestre de sala, dizer que você é vinho? Imagina, o cara serviçal da casa. No mínimo seu emprego estava em jogo, é ou não é? Mas Maria disse o quê? Faça tudo que ele mandar, tudo que ele disser, vocês façam. Não perguntem, não questionem. Acho que os problemas que a gente passa às vezes em casa é porque a gente questiona Deus. A gente questiona Jesus, questiona o modo de Deus. O modo de Deus de criar filho é assim. Mas o psicólogo do Fantástico disse que não é assim. Então tá bom, vai com o psicólogo do Fantástico. Depois teu filho está na cadeia. A gente questiona. É um modo de mulher viver com o marido e marido viver com mulher, é assim. Não, mas hoje em dia estamos em tempos modernos, não é mais assim, questiona. Então, tá bom, separa, faz aí, é por isso que está tudo do jeito que está, por isso que a sociedade está essa porcaria. Porque todo mundo questiona. O primeiro passo aqui, queridos, é obedeça. Faça tudo que Jesus disser. Quer saber o que Jesus diz? Olha para a Bíblia. Aqui está tudo que ele fala. Você faz o que ele fala, você é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Você ouve o que ele fala, mas não faz o que ele fala,
você é o homem que edifica a sua casa na areia. Quando vier a tempestade, é que você vai ver a diferença de um para o outro. Porque uma casa vai cair e a outra casa vai permanecer de pé. É disso que depende a transformação que Jesus quer fazer na nossa casa e no nosso casamento. Dar ouvidos a Ele e fazer o que Ele manda, como disse Maria. Fazer o que Ele diz. É isso que vai mudar o seu casamento. Se o seu casamento está em crise, está faltando alguma coisa, primeiro, convide Jesus para entrar na sua casa. E segundo lugar, faça tudo o que Ele disser. Porque Jesus na tua casa, Ele vai falar alguma coisa lá. Você acha que Ele vai ficar lá quietinho, sentado, né, dando uma comidinha para Ele? Não, não. Ele vai entrar na sua casa para falar o que você tem que fazer. E aí você tem que fazer tudo o que Ele te disser. Aí sim, o milagre que você precisa vai acontecer. Porque a gente precisa cooperar. Eu falo muito isso aqui na igreja, nós queremos o milagre, mas nós não queremos cooperar com Deus. E muitos milagres narrados na Bíblia, havia uma cooperação daquele que estava recebendo o milagre. Algumas vezes Jesus curou e disse ao que estava sendo curado, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele lavava-se e voltava curado. Eliseu manda Naamã tomar os banhos lá no Rio Jordão. Ele vai e volta curado. Uma participação da pessoa no milagre. Deus muitas vezes conta com a nossa colaboração. Não que Ele precise de nós, claro que não. Mas porque quando eu colaboro, eu me envolvo. Quando a gente recebe de mão beijada, como se diz, a gente não dá o real valor ao que está recebendo. Mas quando você participa, você valoriza. E é por isso que Deus conta também com essa participação nossa. E a gente precisa ser como esses serventes que participaram ativamente do milagre. Veja, Jesus transformou água em vinho. Maravilha, só Ele podia fazer isso. Mas tinham serventes lá para encher aquelas talhas de água. Tinha gente lá disposta a colaborar. Eu acredito, como eu falei aqui ainda há pouco, eu quero que a sua casa seja feliz, eu quero que o seu casamento seja feliz, eu desejo te ver feliz. Se eu desejo isso, o que você acha que Jesus deseja, irmão? Jesus deseja isso muito mais até do que eu. Claro que Ele deseja, mas Ele não encontra nenhuma colaboração da tua parte. Ele quer te abençoar, Ele quer te curar, Ele quer transformar a tua casa, quer transformar teus filhos, quer transformar teu casamento, mas você não dá uma colaboraçãozinha. Você não muda 1 centímetro da porcaria que você é. Aí como é que Ele vai ter que mudar? Você não faz o mínimo esforço para deixar Deus operar na sua casa, para mudar o seu temperamento, para mudar o seu comportamento. A gente precisa cooperar com o milagre. A gente precisa servir a Jesus e fazer tudo que Ele mandar, irmãos. Como fizeram esses serventes aqui. Veja, serventes são os que servem. Então, para que o milagre opere, a gente tem que cada um cumprir a sua responsabilidade. Os serventes estavam ali para servir. Fala para mim, para que serve um servente que não serve? Hein? Já parou para pensar nisso? O que você é? Sou servente. Você serve? Não. Então você serve para quê? Até o nome da tua função tu não honra, né? É igual o diácono que não serve. Para que serve um diácono que não serve? Não serve para nada. Diácono significa servo. O cara é diácono, mas não serve para nada. Nem o nome da função se aplica. Para que serve um servente que não serve para nada? A gente diz, sou servo do Deus Altíssimo. Oh, maravilha, mas você serve alguma coisa para Deus? Você ajuda alguma coisa? Não, só atrapalho. Então não é servo coisa nenhuma, né? Vamos ser honestos? Servo é quem serve. E quem serve tem responsabilidade. É muito fácil a gente atribuir toda a responsabilidade para Deus. Ah, foi Deus que criou o casamento, agora Deus que se virei com o meu. Não, nós temos responsabilidade. As tuas responsabilidades começaram no momento até que você se casou. Quando você fez as promessas, quando você fez as declarações de fidelidade, quando você disse que seria até que a morte se separe, tudo aquilo já colocou você com uma grande responsabilidade nas costas. Quando você resolveu ter filhos,
Você ganhou outras responsabilidades ainda maiores de criar uma pessoa que você colocou no mundo e levá-la e educá-la, ir adiante, ser responsável pelo sustento, por tudo. Todos nós temos que cumprir as nossas responsabilidades. Jesus quer abençoar, mas você tem que fazer a sua parte. O servente tem que servir. E a Bíblia diz, eu já estou terminando, falta só 1h30, a Bíblia diz que há uma dívida mútua em todos os casais. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Veja como isso não é culpa de um só. O que a gente ouve, eu como pastor já ouvi muitos casais, muitos casais. Chegam no gabinete com diversos problemas, às vezes vem um, às vezes vem outro, às vezes vem os dois, às vezes um joga a culpa no outro, é o comum, né? E sempre acontece isso. Sempre um joga a culpa no outro. O que vem conversar primeiro é sempre o mais santo, né? É sempre o impecável. Mas eu acredito piamente que não há isso, irmãos. Eu acho que há sempre culpa dos dois lados. Talvez até em proporções diferentes, mas culpa dos dois lados há. E esse versículo diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. O marido deve à esposa e a esposa deve ao marido. Sabia disso? Não tem gente que diz assim, eu não gosto de dever nada a ninguém. Você já falou isso? Eu não gosto de dever nada a ninguém. Mas você deve à sua esposa. Sabia disso? E a esposa que diz a mesma coisa, eu digo para você, você deve ao seu marido. Isso aí mostra como é o casamento na visão de Deus. Não é cada um por si, Deus por todos, irmãos. Não é bagunça. Esse versículo está aqui para mostrar que há uma responsabilidade de nós dois. Um deve ao outro. Um está envolvido com o outro. Não dá para botar a dívida toda na conta do outro. Um tem uma dívida para com o outro e vice-versa. Isso nos ensina um princípio de Deus. Então eu preciso lembrar disso. Porque na hora que faltar alguma coisa, no meu casamento, eu tenho uma parcela de culpa nisso. Na hora que eu tiver uma crise, eu tenho uma parcela de culpa nisto. E eu preciso fazer a minha parte. Isso para aqueles que já deixaram Jesus entrar, né? Porque aqueles que nem deixaram Jesus entrar, não adianta nem pedir. Porque ele não está lá, como é que ele vai resolver? Mas para quem já deixou Jesus entrar, se há uma crise, faça a sua parte, faça tudo o que ele disser, e ele vai fazer o milagre. Veja, o milagre só vem depois que você trabalha. Você leva as talhas, você enche de água, e ele transforma em vinho, entende? Você se dispõe a amar, e ele faz o amor ser correspondido. Você se dispõe a ser uma bênção, e ele faz com que o outro também seja uma bênção. Você se dispõe a se dar, e ele também traz e complementa. Assim acontece, irmãos. É esse o milagre que Deus quer fazer no casamento, queridos. E para terminar, irmãos, qual é a consequência do milagre? Depois que Jesus transformou a água em vinho, ele supriu aquilo que acabou. Então, a consequência é que ele supre toda a falta. O milagre traz à existência aquilo que não existe. Não existia vinho, mas o milagre trouxe à existência o vinho que não existia. Depois da crise no seu casamento, quando ela passar e você ver o milagre que Jesus vai fazer, você verá como consequência as coisas que ele fez existir, que antes não existia. Quantos são os testemunhos também maravilhosos que já ouvimos, de casais transformados pelo poder de Deus, realmente transformados, em que Deus criou coisas novas. Irmão, você acredita que Deus é capaz de criar coisas novas? Fala sério para mim. Acredita mesmo? Então, como é que tem gente que olha para o seu casamento com tanta desesperança? Assim, não tem jeito, não. Ih, aquilo lá é difícil. Aquele homem, olha, ele é uma praga, aquela mulher, jararaca. Você olha como se não acreditasse que Deus possa criar uma pessoa nova. Jesus não disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo? Irmãos, Deus pode criar um mesmo marido para você novo. Deus pode criar essa mesma mulher que está do seu lado aí nova. Amém? Ninguém acredita nisso, não?
Você acredita mesmo? É sério, irmão. Ele pode transformar essa criatura de maneira que você nem reconheça. Mas você tem que crer no milagre. A consequência do milagre é vir à existência aquilo que não existe. E Jesus transformou a água em vinho. Mas não só em vinho. O detalhe do milagre é quando chega diante do mestre-sala, o que ele encontra ali é vinho da melhor qualidade. Você viu o final da história na Bíblia? O que o mestre-sala vê ali é o vinho da melhor, que ele fica impressionado, ele chama os noivos e diz, vem cá, vocês fizeram diferente. Toda festa que eu vou, primeiro se serve o vinho novo, depois que está todo mundo bêbado mesmo, pega qualquer porcaria, né? Ou sangue de boi é servido. Não é assim? Não! Mas vocês fizeram diferente. Vocês serviram a porcaria e deixaram o melhor para o final. O que Jesus faz não é só vinho, não. É o melhor vinho. É o vinho novinho. Entende isso? É o melhor que ele pode fazer. Então, o resultado do milagre no teu casamento não é para deixar bom, não. É para deixar ótimo. É para deixar maravilhoso. Você está entendendo? Jesus não quer que fique apenas suportável. Jesus quer que fique mais novo do que nunca. Aquele amor novinho. Aquela energia, né? Aquele amor gostoso. Aquela doação. Aquela cumplicidade. Aquele amor novo e transformado da melhor qualidade. A ponto de, versículo 10, leia comigo. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E ele, com este princípio, né, deu princípio aos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, muitos vão ficar surpresos com o que Deus faz. O mestre-sala ficou surpreso. Aquilo ali o surpreendeu. Quando Deus, de fato, atua num casamento, no qual os dois se comprometem a ajudar, os dois se comprometem a servir e fazer a sua parte. Quando isso acontece, irmãos, há um milagre tão grande que vai causar espanto naquele que presenciar. E eu queria que o nosso casamento aqui, de todos nós, causasse espanto nas pessoas, mas pelo motivo bom. Alguns estão causando espanto aí porque ninguém acredita, né? Os vizinhos que o digam. Mas eu queria que a gente causasse espanto, queridos, da pessoa olhar, poxa, aquele casal, olha só como eles são felizes. Olha como aquela família, veja, eles não são perfeitos, não. Não existe ninguém perfeito, casamento perfeito, filhos perfeitos, isso é balela. Mas há uma unidade, né? Há uma presença de Deus renovadora, constante. E isso vai causar espanto em muita gente que presenciar esse agir do Senhor. E eu creio que é esse o desejo de Deus para a sua vida. Mas você precisa buscar Jesus, abrir a porta para Ele, para que toda e qualquer crise seja solucionada com a tua participação, com a participação do teu cônjuge, para que o resultado seja um vinho novo excelente, um produto de excelente qualidade. Deus só faz coisas excelentes, irmãos. Eu não vejo Deus fazendo porcaria. Não vejo Deus fazendo remendo. Por isso que Ele não remenda o homem, Ele faz o homem nascer de novo. Deus não quer remendar o seu casamento, Ele quer fazer você casar de novo, com a mesma mulher, com o mesmo homem, tá? Por favor. O segredo, dizem alguns, é casar várias vezes com o mesmo homem e com a mesma mulher. Você tem quantos anos de casado? 30? Você tem que casar mais 40 vezes aí, com o mesmo homem, com a mesma mulher. E cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez mais abençoado. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe o seu casamento. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor. Uma alegria. É festa onde Jesus está.
Senhor. Amém. Eu quero fazer com você uma oração essa noite. Eu quero orar pela sua casa, quero orar pela casa, pela família de todos os casais aqui presentes. Mas antes eu queria dar uma oportunidade a algum casal aqui que quer receber uma oração especial, que quer convidar Jesus para entrar na sua casa, para fazer parte da sua família. Vem aqui à frente, eu queria orar por você. Você que deseja de uma maneira especial dizer: Jesus, eu quero o Senhor lá dentro do nosso lar. Eu quero, eu e meu marido, eu e minha esposa, queremos o Senhor no nosso lar. Algum casal aqui quer fazer isso? Quero orar por você. Amém. Amém. Algum casal mais deseja pedir essa oração, dizer: Senhor, eu quero tua presença no meu lar, porque eu sei que um dia vai chegar a crise, eu sei que um dia vai faltar alguma coisa, isso faz parte da vida, mas com o Senhor ali, eu sei que aquilo que falta, o Senhor suprirá. Aproveite essa oportunidade, se você deseja convidar Jesus para entrar na sua casa. Eu não estou falando de conversão. Muitos casais já são até convertidos, mas não convidaram Jesus ainda para fazer parte do seu casamento, da criação dos seus filhos. Há mais algum casal que quer essa oração? Aproveita esse momento. Pai, eu quero pedir ao Senhor por estes amados teus que chegaram aqui à frente, ó Deus, clamando, convidando. Deus, eu sei que o Senhor tem batido nessas portas, Pai. O Senhor tem estado à porta dessas casas, querendo entrar, querendo participar ativamente das decisões do dia a dia, do comer, do cear, querendo participar da vida íntima desses casais. E aqui estão eles dizendo ao Senhor: entra, Senhor, na nossa casa, porque aquilo que cantamos aqui queremos ver sendo verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Seja essa verdade na vida desses casais, Pai. Nós, como igreja, os abençoamos, pedimos ao Senhor que o milagre aconteça, de maneira que, se falta alguma coisa, seja agora criado novo pelo Senhor, e de maneira excelente, como tudo aquilo que o Senhor cria e faz. Eu te peço, cria na vida dessas casas e famílias, Pai. Abençoa estes casais, em nome de Jesus. E eu oro também, Senhor, pelos demais, por cada casa, por cada família aqui representada, por cada casal, por cada filho, Senhor. Deus, eu te peço unidade, promove a unidade entre esses casais. Tua palavra diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Promove acordo de mente, de união, Senhor, de união completa, profunda, de intimidade, Pai, total, sem reservas. Ó Deus, abençoa esses casamentos, Senhor. Abençoa essas famílias. Aqueles que têm filhos, Pai, ensina-os a criar de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, destitui todo conceito humano, tudo aquilo que aprendem na televisão, que possam jogar isso fora, mas que busquem na Tua palavra o entendimento para o que fazer e como agir. Abençoa os casamentos, abençoa as famílias, Pai. Abençoa, Senhor. Se por acaso aqui algum casal que ainda não se casou, Deus toca nos corações para mudar essa realidade, para transformar, Senhor, para definitivamente levarem a sério o matrimônio que o Senhor tanto valoriza. Pai, em nome de Jesus, promove isso, Pai, para a Tua glória. Eu abençoo, junto com os meus irmãos, cada um desses casais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Amém, irmãos? Glória a Deus.